Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com um lucro no bolso. Hoje é dia 11 de outubro de 2023, uma quarta-feira, véspera do Dia das Crianças, amanhã é feriado e sexta-feira eu não vou operar, mas eu vou deixar aqui um vídeo às 8 horas da noite para que vocês possam curtir e se alimentar de informação. E agora, sem mais delongas, vamos direto para as notícias, entender o que está acontecendo, começar pela ata de reunião do FONC. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, que vai sair hoje, muito provavelmente, se eu não estou enganado, às 3 horas da tarde, quando a gente for para o calendário econômico, a gente vai falar mais disso, e isso impacta com relação aos próximos passos para definir a taxa de juros. Então hoje eles estão juntando os elementos do quebra-cabeça para conseguir entender o que vai ser definido com relação à taxa de juros, se a gente vai ter alta, se a gente vai ter estabilidade, quem sabe numa probabilidade muito diferente do que estão prevendo uma baixa. Também tem informação do IPP americano, o índice de preços ao consumidor americano, e aqui no Brasil tem o IPCA. Então vamos acompanhar tudo isso, vamos dar uma olhada agora no calendário econômico para ver o horário que sai cada informação. Antes disso, deixa eu pincelar uma coisa para vocês aqui, porque recentemente eu recebi algumas perguntas do porquê essas notícias são impactantes e porque eu falo muito com relação à taxa de juros americana, tá? No momento, a cada momento a gente tem algumas informações que impactam mais o mercado. Eu lembro que em 2019 a gente tinha o Trade War, que era informação sobre a guerra comercial, a guerra econômica, perdão, entre Estados Unidos e China. Isso passou. Agora a gente tem informações da guerra tecnológica acontecendo, então quando tem informação com relação a esse tema eu trago. E eu falo bastante com relação à taxa de juros americana, porque este indicador determina muito do que vai dar o movimento das bolsas. Se a gente tem uma alta de juros nos Estados Unidos, muito provavelmente a gente vai ter uma queda no nosso índice aqui e uma alta do dólar, tá? Se a gente tem uma estabilidade, talvez uma provável queda, coisa que está muito difícil, muito distante de acontecer, mas pode acontecer, a gente vai ter aqui provavelmente o nosso índice subindo e o nosso dólar caindo em correlação com esta informação que vem a aquecer a economia, tá? Vem a estabilizar a economia e volta do aquecimento da economia. Então a gente tem todas essas informações rolando e por isso que esses indicadores são importantes e por isso que eu trago essas informações particularmente pontualmente aqui para vocês. Uma vez explicado, eu vou deixar aqui aberto para vocês deixarem os comentários sobre as dúvidas que você tem sobre por que eu trago algum tema, alguma notícia, por que aquela notícia é relevante, porque baseado nisso eu posso vir aqui explicar para vocês que entendam o impacto dessas informações, dessas notícias, desses indicadores que eu trago aqui para vocês e por que é importante vê-los, tá? Mas agora que a gente já falou bastante disso, vamos dar uma olhada no calendário econômico para entender o que está acontecendo e os horários das notícias que são impactantes. A gente tem logo de manhã, a gente teve já mais cedo, tá? O IPCA alemão, que impacta também, porque lembrando, a Alemanha é o motor da economia europeia e a zona do euro é muito importante para a economia global. A gente tem o IPCA Brasil hoje às 9 horas da manhã, logo na abertura do mercado, a gente vai ter essa informação. O IPP americano às 9h30, então de manhã a gente tem muita informação relevante e às 3 horas da tarde a ata de reunião do FONC. Então tudo isso impacta no mercado, são os horários importantes e sempre nesse momento eu falo dos horários impactantes da Bolsa. A começar falando pela abertura do mercado futuro aqui no Brasil, que vai se dar às 9 horas da manhã. Lembrando, tá? Às 9 horas tem a abertura do mercado futuro, o que tem todo dia, e também hoje particularmente vai ter a notícia do IPCA aqui do Brasil. Também às 9h30 vai ter a notícia, como eu disse para vocês, do IPP americana. Então esse período da manhã vai rolar bastante informação, bastante notícia, bastante volatilidade no mercado, tomem cuidado. E às 10 horas da manhã abre o mercado à vista, quando eu prefiro, quando eu gosto de operar, porque já tem um movimento que eu consigo ler na bolsa e também porque tem injeção de liquidez normalmente na abertura do mercado à vista e possível virada de tendência a depender do comportamento do preço. Então ali eu já tenho consegui ter uma leitura do mercado para poder ter uma análise de possibilidades da onde o mercado pode ir para eu tomar a minha decisão. Às 10h30 tem a abertura da análise. Pode acontecer a mesma coisa, mas eu já tenho a leitura das 9 às 10. Por isso que eu opto por operar depois das 10 e tem muito trade que acontece entre as 10 e as 10h30, então eu prefiro tomar esse risco, mas sim pegar esses trades que são muito virtuosos. Agora, tá, vamos dar uma olhada nos principais indicadores e cotações de bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou praticamente inteira em alta, com exceção da China, que fechou numa leve queda de 0,61%. A Europa tá em alta, tá? Tem algumas bolsas ali, estão levemente mista, tem algumas bolsas que estão ali um pouco para baixo. Nos Estados Unidos ele está inteiro em alta e agora indo para as principais cotações de indicadores mundo afora, começar falando da nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que teve uma grande alta de 2,75%. O barril Brent de petróleo cotado a 86,72, numa queda de 0,32%. O minério de ferro a 116,50, cotado numa alta de 1,35 DXY, que é o índice do dólar,
numa leve alta de 0,05 a 105,44. O VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 1,12%, e as bitcoins cotadas a 27.328 dólares, tá? E nesse momento eu vou falar para você que me acompanha do Instagram, você do YouTube, você vai continuar nesse vídeo que a gente vai fazer análise de ativos, análise do índice futuro, do dólar futuro e se preparar para o mercado financeiro baseado no que está acontecendo no gráfico. Mas você do Instagram, você quer ver a análise gráfica? Corre lá no YouTube. Se você não quiser ver a análise gráfica, ficamos por aqui com as notícias importantes e impactantes do mercado. Desejo a você lucro no bolso, espero que você faça um bom dia de trade, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, para você do Instagram, tá? O YouTube continua, bora pro game! Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nas principais cotações cotações não, né? Na análise de movimento do índice do dólar, começar pelo índice futuro, 60 minutos, horário do day trade. Ontem eu falei para vocês que o mercado poderia e a possibilidade é que faria este movimento e foi o que aconteceu. O mercado estava esticado, poderia fazer aqui um pullback aqui nas médias para se arrefecer um pouquinho FR para depois retomar o caminho de alta. Só que o mercado foi forte para cima, bateu na média móvel de 200 período aritmética e isso aqui é um ponto de atenção para a gente, porque o mercado está muito forte, logo acima a gente vai ter uma região de resistência, tá? E o IFR está estressado. Então a gente tem aqui três grandes fatores que indicam pra gente que o mercado não tem como subir com tanta força assim, uma vez que ele já foi. Olha o IFR aqui na parte inferior da tela, como eu estou evidenciando para vocês. Ele já foi forte, tá? Então eu desacredito que ele faça um outro movimento grande desse aqui. Vamos dar uma olhada no diário, só para ver o que o diário nos diz, para depois aqui a gente pincelar e finalizar nos 60 minutos. E no diário, olha só o que o diário nos diz. O diário já deu 3 dias de movimento forte, tá? Então aqui eu vou pontuar para vocês. A gente teve esse movimento de queda, fazendo esse pavio que eu disse para vocês ontem. Este pavio era uma região de defesa dos vendidos, e empurrando o mercado para cima. Este candle aqui, ele validou este martelo de alta. Esse martelo de alta empurrou o gráfico para cima e o gráfico veio brigar aqui numa zona de confluência. E para passar daí não vai ser fácil. E o diário já está dizendo isso, tá? Mesmo que o IFR do diário esteja acima da região dos 50%, eu acho que vai ser bem mascado, porque nós temos a média móvel de 20 aritmética apontada para baixo logo acima, uma média móvel de 200 períodos aritmética branca, essas que vocês estão vendo aqui, deixei bem evidenciada, e também uma zona, uma região que eu pincelei aqui para vocês, que é uma região de suporte. Então para o mercado passar daí não vai ser fácil, tem que ter muita força, muito volume financeiro para empurrar o mercado. Tudo bem que a gente vai ter uma injeção de liquidez muito forte, a depender do que vai acontecer com relação às duas notícias que vão sair hoje, às 9 e às 9h30, e eu digo a depender, eu digo notícia, apesar de olhar o gráfico, se vir notícia favorável à economia, a gente pode ter uma injeção de liquidez muito forte, empurrando o gráfico para cima, e assim, aí sim, furando essa região. Uma vez que furar essa região com força, a gente pode falar do mercado voltar aqui nessa zona de confusão, podendo subir e brigar nessa parte superior. Mas não sei se isso vai acontecer, vamos acompanhar o candle da primeira hora do mercado, principalmente essas duas notícias que eu citei para vocês. Vamos voltar aqui nos 60 minutos, só para finalizar essa visão, para ver as probabilidades do mercado e poder citar aqui para vocês. E é provável, dado a condição da posição do gráfico, que o mercado faça um pullback. Eu diria para vocês aqui que a gente pode estar vendo uma formação de deriva já desenhada para romper aqui. Deriva, a gente vê uma bandeira no lado contrário no lado contrário do movimento gráfico, sugerindo que o mercado vai fazer um movimento de queda, tá? E é isso aqui que eu tô vendo para vocês, aqui eu tô evidenciando para vocês. Isso está acontecendo numa zona de contexto com o mercado extremamente pressionado. Então, eu acredito, dado que eu tô vendo aqui no comportamento do preço, no que está acontecendo, que o mercado vá um pouquinho mais lateral e faça um movimento de queda. Normalmente essas nossas análises e previsões, de acordo com as probabilidades do mercado, acontecem durante o dia, sempre lembrando a vocês que essa é uma análise de ativo, não é uma indicação nem de compra nem de venda. Uma vez analisado o índice, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no dólar, tá? Dólar 60 minutos, vamos dar uma olhada aqui, e fez exatamente o que falamos ontem, porque o gráfico estava literalmente muito claro da gente conseguir enxergar o que estava acontecendo. O mercado pressionou aqui nessa parte superior, como eu disse para vocês, tá? Essa região que é uma zona de resistência. O mercado fez um movimento de queda, depois fez uma lateralização, novo movimento de queda, nova lateralização, e aí fez uma pancada de baixa, entregando pra gente aqui todo o comportamento do preço. Só que nesse momento, assim como no índice, o dólar tá estressado. Vamos só posicionar aqui para ver se foi atingido todos os alvos de Fibo, tá? Ontem eu tracei o primeiro alvo de Fibo, mas já foi, o primeiro alvo de Fibo foi
foi atingido facilmente, o segundo também foi atingido facilmente, o terceiro não foi atingido, o terceiro seria bem exatamente em cima dessa região, dessa zona aqui de suporte, tá? De resistência, perdão, de suporte, perdão. E aí o que acontece aqui, tá? A zona de suporte é abaixo do preço, tá? Normalmente eu me confundo aqui com relação aos nomes, tá? Mas é isso mesmo, tecnicamente é isso. O que eu tô vendo aqui, tá? O mercado ele pressionou muito na queda, indo no segundo alvo de FIBO, perto do terceiro alvo de FIBO, só que olha o FR aqui bem estressado, abaixo da linha dos 30%, sugerindo que pode entrar força compradora. E o que nós temos aqui um pouco mais abaixo, a gente tem essa região aqui, essa zona que é a zona de suporte que eu falei para vocês, e a média móvel de 200 períodos. Passar daqui não vai ser nada fácil. A distância para toda essa confusão de preço que vai segurar o movimento, sem dúvida, é de 15 pontos, praticamente atingiu virtualmente o movimento do preço. Se a gente for até a zona de 200 é um pouco mais, é de 40 pontos, aí já daria praticamente o movimento de um dia, que é de cerca de 54 pontos no dólar em média. Vamos dar uma olhada no diário para ver qual o comportamento do preço, para ver se está sugerindo alguma coisa com relação a tudo isso pra gente. E sim, como eu disse para vocês, o mercado estava estressado, validou, e aí de novo eu falei para vocês, e eu vi aqui para vocês, e eu disse, aqui é uma estrela cadente numa zona de contexto, vou iluminar ela aqui para vocês, essa estrela cadente na zona de contexto. Falei no Bom Dia Day Trader de ontem, e eu vou falar para vocês, de ontem e de anteontem, eu vou dizer aqui para vocês, gente, assistam o Bom Dia Day Trader, pelo menos uma semana, isso vai fazer diferença no comportamento da sua análise de mercado para você fazer as suas operações. O mercado literalmente fez esse movimento bem direcional de baixa. Eu acredito que possa até vir aqui cutucar essa parte aqui, essa região do terceiro alvo de FIBO, é possível sim, mas depois é tomar aqui um pullback, porque o mercado pressionou demais. Talvez a gente veja um mercado mais lateral, apesar de a gente ter duas grandes notícias hoje que vão movimentar o mercado, então a chance da gente ver muitos pavis hoje no fechamento do diário, tanto do índice do dólar, é bem grande. Bom, isso posto e feita a análise para vocês, eu vou dizer aqui para vocês aqui, amanhã é feriado, cuidado, vamos com cuidado hoje, porque hoje não é sexta-feira trader, tomando um termo de um amigo meu que deixou, um amigo do canal que deixou esse termo aqui, hoje não é sexta-feira trader, mas hoje é quarta-feira com cara de sexta-feira trader. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Feriado prolongado, o pessoal vai viajar, a gente vai ter menos liquidez na bolsa na sexta-feira, apesar dela abrir, e também é ponto facultativo. Então vamos lá, galera, vamos hoje com calma, já passou praticamente a semana, a gente teve gain na semana, quem viu o Arriscando a Própria Pele viu acontecendo esse gain da semana. Vamos devagar hoje, se não der nada muito claro é melhor não fazer nada, porque sim, hoje é mais perigoso e ninguém quer passar o final de semana prolongado curtindo com a família, com a cabeça cheia, pensando, olha, tomei um loss grande aí na sexta-feira não, né, na quarta-feira. Então, como eu digo para vocês, vamos com cautela, vamos hoje no sapatinho para conseguir chegar no final do dia, ou com lucro no bolso, ou com 0 a 0, com uma coisa boa, e eu vou dizer para vocês o que eu digo todos os dias. Espero vocês hoje às 8 horas no Arriscando a Própria Pele. Na sexta-feira eu não vou operar no Day Trade na conta real. Deixa aqui o comentário se você vai operar ou não. A depender da quantidade de comentários, eu faço o Bom Dia Day Trader para vocês também na sexta-feira, de onde eu estiver, tá? Muito provavelmente eu vou estar viajando. E aí eu vou falar para vocês também o que eu sempre falo aqui no final dos vídeos. Galera, espero que vocês tenham lucro no bolso, dinheiro que vale a pena, que é importante, e bora pro game!